Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Bom, para você que caiu de paraquedas aqui, nós iremos ler a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Não só ler, mas ler e interpretar. Porque isso daqui, ó, é o manual feito pelo fabricante de como se viver. Então, para você se situar o que está acontecendo, nós, daqui do programa, lemos a Bíblia, fazemos interpretações e reflexões. A gente vai entender tudo? Claro que não. A gente vai entender alguma coisa que pode ser aplicada para o nosso dia a dia. E nós pedimos a você que deixe nos comentários também o que você pensa, se quiser mandar uma mensagem também. E nós recomendamos você ler a Bíblia de maneira prática, sem estar ligado à religião, sem estar ligado à doutrina, nada. Apenas crendo e acreditando no Todo-Poderoso Deus, o Já, e seguindo as instruções da sua palavra, o seu manual. Então, nós estamos no livro de 1 Crônica. Hoje nós iremos ler o livro do capítulo 11 ao capítulo 15, mas antes nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 6 ao capítulo 10. O que nós podemos ver? Que ainda nesses capítulos foram falados dos descendentes das tribos de Israel. Beleza. Chega um ponto no capítulo 10 que fala da morte de Saul, que era o rei que antecedeu a Davi, o rei antes de Davi. Só que fala da morte de Saul e da morte de seus filhos. O que nós podemos ver disso? Uma reflexão. Que ao nós vermos toda a cronologia das gerações, que levou a coisas importantes e alguns fatos, nós podemos ver que nada é por acaso. Então, se você caiu nesse vídeo pensando, nossa, será que é por acaso? Não. Nada é por acaso. Quanto mais nós lemos a Bíblia e interpretarmos, mais nós vamos compreender isso. Lembre sempre, se você caiu aqui, nada é por acaso. Agora você tem que descobrir o seu motivo, né? Porque pode ser algo que somente você sabe o que você está procurando. Então, recomendamos você a fazer a leitura da Bíblia, a interpretação e seguir aqui conosco do programa. Eu peço que você curta e compartilhe o vídeo. Lembra, o mais importante não é nem curtir, compartilhar e nem deixar comentário. O mais importante que a gente gostaria que você fizesse é pegar esse daqui, abrir e ler. O resto é o a mais, é o plus. Mas o mais importante é ler isso daqui. Manual do fabricante. A Bíblia. Então, bom, vamos nos preparar aqui e iniciar a nossa leitura do dia. Vamos lá. Espero que vocês estejam bem, estejam gostando. E deixa aí suas opiniões, suas reflexões, o que vocês pensaram, o que faz sentido, o que não faz, o que vocês interpretaram, o que não, o que nós interpretamos aqui do programa que vocês acham legal, o que vocês acham errado, e enfim, estamos abertos a receber opiniões, dar opiniões, mas em nenhum momento chegar a alguma conclusão do que é e é só aquilo, não. Sempre de mente aberta, coração aberto, para receber a palavra e a sabedoria de Já, o Todo-Poderoso. Então vamos lá. Capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel.
Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que lhe foi dito, e Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E aí Davi cada vez mais ia aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes que Davi teve. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com toda Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor, tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Josabeão, Aquimonita, o principal dos capitães, a qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aiota. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam. E feriram os filisteus. E obrou o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então a Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará de beber a água do poço de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Bebeira eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não o quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Jeoiada, filho de um valente varão, grande em obra, de Cabzeel. Ele feriu a 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo de neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 covados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como um órgão do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou, com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre. Contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, El-Anã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Arorita, Elés, o Pelonita, Irá, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ai, o Aoita,
Maari, o netofatita, Elede, filho de Baaná, o netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeia, dos filhos de Benjamim, Benaia, o piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o arbitita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Saabonita. Dos filhos de Razem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Aratita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Esmo, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30 Anã. Anã, filho de Maaca e Josafá, o Mitnita, Uzia, Asterotita, Samá e Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Jadiel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, o Josavias, filho de Elnaã, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaaziel, o Meseboíta. Capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag. Então ele, ainda encerrado por causa de Saul, filho de Cis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, e usavam da mão direita à esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arcos. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semá, o Gibeatita, e Giziel e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, o Gel, o Anatotita, e Ismaís, o Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Simárias, e Cefatias, o Arufita, Elcana, e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elisabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordara por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos dos vales para o ocidente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro, e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então
Entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez o fez capitães das tropas, também de Manassés. Alguns passaram a Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Jediel, e Micael, e Josabade, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefe de milhares dos Manassés. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Jeoiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda mancebo, varão valente da família de seu pai, 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muito deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Iscar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Aser, dos que saíam para o exército para ordenar a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra, para pelejar 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões, e também seus vizinhos de mais perto até Iscar e Zebulon. E Naphtali trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, passas de figo e cachos de passa, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-Edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos. E teve Davi conselho com o capitão dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e que vem do Senhor nosso Deus,
Enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabalos, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não o buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baale e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uza e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos e com harpas, e com laúdes e com tamborins, e com cimbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter na mão a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reinado se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Então são os nomes dos filhos que tinham em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar e Elisua e Elpelete, e Nogá e Nefeg e Gífia, e Elisama e Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. E então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor disse: Sobe, porque os entregareis nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali o feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tomaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: Não subirá atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de armadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi com que Deus lhe ordenara, e ferir o exército dos filisteus desde Gibeão até Gesser. Assim se empenhou o nome de Davi para todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre toda aquela gente. Olha só que interessante. Deus, ele dá todas as instruções, ele fala o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, só que
tá aqui, ó. Ouvindo tudo ruído pelas copas, ainda sai a peleja, ou seja, sai a luta. Então, cada um de nós tem a sua própria luta individual. Então, nós temos que tomar essa postura, essa responsabilidade de lutar pelo aquilo que nós queremos. Deus, ele vai nos instruir, só não vai fazer a nossa parte. Ok? Ficou uma reflexão aí. Capítulo 15. A arca é levada na casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a área de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, para levar a arca de Deus e para o servir eternamente. Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou aos filhos de Arão e aos levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e os seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e os seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e dos seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaias, o príncipe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e os seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e o levita Uriel, Isaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizeres, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com a vara que tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas, com que constituíssem seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, e Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etã, filho de Cusaias, e com eles os seus irmãos na segunda ordem, a Zacarias, Beni e Jaaziel, e Semariamote, e Semiramote, e Jeiel, e Uri, Eliabe e Benaia, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uri, e Eliabe, Uni, é Uni, tá? Não é Uri não, é Uni. E Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúde sobre Alamote. E Mititias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Siminete, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo porque era estendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Geofana, e Netanel, e Amazia, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes trocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom, com alegria. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros.
E Davi ia vestindo de roupão de linho fino, e com também todos os levitas que levavam a arca, e os cantares, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um efode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alude e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhando de uma janela e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Bom, chegamos ao final do capítulo 15. Logo, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de colocar as suas reflexões também sobre essa leitura, para ajudar a gente aqui também. E eu agradeço a você pela audiência e vejo você numa próxima. Até mais!